bem? Seja bem-vindo à nossa entrevista. Oi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Arthur, para a gente começar a nossa entrevista, se apresenta para a gente, fala de onde você é, a sua idade, a sua formação. Bem, eu sou Arthur Costa Marinho, tenho 34 anos, sou natural do Rio de Janeiro, capital, e minha formação é Ciências Navais. Eu fiz Escola Naval, me formei na Escola Naval em 2010. Uhum. Me conta como que o concurso entrou na tua vida. Então, assim que eu me formei na Escola Naval, eu não vislumbrava fazer concurso público, eu vislumbrava continuar na carreira militar, só que em dado momento da carreira as coisas meio que deram uma desandada. Tive um pequeno problema ali, um curso de formação, que era uma coisa que eu almejava muito. E depois que eu não consegui me formar nesse curso, foi no final de 2014, eu passei por uns momentos bem ruins, tipo, meio depressivo, me sentindo insatisfeito, não via mais que ali onde que eu estava, né, eu iria ter satisfação profissional, e comecei a procurar algum meio de tentar melhorar isso, de tentar superar isso. Foi aí que eu vi essa possibilidade de fazer concurso público, de almejar a troca de carreira, para que eu pudesse fazer algo que me satisfizesse profissionalmente. E você já começou já na carreira fiscal? Você já decidiu pela carreira fiscal? Sim, eu tinha duas carreiras ali em vista, mas optei pela carreira fiscal justamente por causa do passado recente, né, ali de 2014 até 2010, eu vi ali que houve grandes oportunidades na área fiscal. Também tinha gostado da área de controle, só que eu achava que a área fiscal seria melhor para mim e eu optei por essa linha de estudo. Uhum. Então, você começou a estudar para concurso em 2015? Janeiro de 2015, isso. Uhum. E como é que foi? Você começou a estudar sozinho? Sim. No início, né, como tinha passado problema na carreira, né, então isso, a começar a estudar para concurso foi algo que me deu bastante motivação. Então eu tinha bastante energia, bastante foco, e eu achava que estudando ali sozinho eu ia conseguir fazer um planejamento adequado, e realmente eu demandava muito tempo livre para fazer o planejamento mensal, semanal, montava calendários no Word, né, fazia um controle diário ali, tudo no papel, tudo bonitinho, e fui nesse caminho, estudando sozinho até o final de 2018, que eu não estava conseguindo ver os resultados esperados, né? Já fazia uns 3 anos, né, que eu já estudava, 4 anos que eu estava estudando e não conseguia chegar perto, né, nos concursos que eu estava fazendo. E a partir desse momento, no final de 2018, que eu vi que sozinho eu não conseguiria mais e optei por fazer uma consultoria, né, nos estudos, né. Foi aí que eu encontrei a LS, que eu tinha alguns amigos que já tinham feito já, alguns amigos que eram consultores da LS, e aí eu procurei um deles, um dos meus amigos de infância, inclusive, para ser meu consultor, e aí comecei com vocês. Uhum. Você consegue me descrever a diferença, né? O que mudou na sua preparação quando você estudava sozinho e quando você passou a ter uma orientação de estudos? Sim, no início eu tinha muito tempo para estudar e muita vontade, né, muito foco, então conseguia me concentrar bastante nos estudos para concurso. Então conseguia separar grande parte do meu tempo para planejamento e grande parte para os estudos. Mas à medida que o tempo foi passando, os concursos foram passando, eu não ia sendo aprovado, os resultados não vinham, eu ia cansando. Aí eu comecei a fazer a faculdade, já um ano e pouco depois de meus estudos, de faculdade de Direito. Aí já tirou um pouco mais do meu tempo. Aí a grande diferença foi que no final de 2018 eu via que eu não conseguia mais manter meu planejamento e os estudos por conta própria. Então o meu grande diferencial foi ter uma consultoria que me indicasse o caminho e que eu confiasse. Assim eu poderia seguir cegamente, né, o que estava ali escrito, me poupando o tempo do planejamento para colocar 100% somente na preparação em si, né, nos estudos em si.
Uhum. E quais foram os concursos, assim, só dando uma pincelada, quais os concursos que você fez, né, depois que você entrou para a LS, que você foi fazendo, e como é que foi vindo a sua evolução nesses concursos? Então, meus dois primeiros concursos com a LS foram no primeiro semestre de 2019, que eu fiz o ISS Manaus e o ISS Campo Grande. Como eles eram próximos, a primeira fase de Manaus, acho que era um mês e pouco antes do de Campo Grande, eu optei por focar em Manaus e fazer um tiro curto para Campo Grande, né? E eu já vi uma grande diferença nesses dois primeiros concursos, foram os dois primeiros que eu consegui chegar ali entre os 100 primeiros, né? Consegui ficar no cadastro de reserva dos dois. Inclusive, o concurso de Manaus foi o primeiro que eu escolhi. Eu tomei posse tem nem um mês. Estou aqui agora gravando esse vídeo diretamente de Manaus. Um mês aqui exercendo a função de auditor fiscal de tributos municipais. Muito feliz. E aí, logo depois de 2019, teve a pandemia, teve uma parada. Eu tive uma preparação muito boa para o TSE do Rio de Janeiro, que eu queria muito fazer o TSE Rio de Janeiro. Só que ele adiou, ficou um ano de pós-digital praticamente. Eu dei uma desandada ali no final, mudei o foco para outro concurso que acabou sendo adiado. Aí eu me quebrei ali na rotina, não consegui retomar e não consegui um bom resultado, infelizmente, porque eu estava muito bem para ele, para o TSE do Rio de Janeiro. E posteriormente, 2021, 2022, eu já fiquei mais cansado ainda. O tempo foi diminuindo, tal, de estudos. Só que eu tive que manter a resiliência porque queria muito passar no concurso, né? Já estava ali com a carreira, uma bagagem de 6 anos já, 7 anos. E embora eu estivesse já nos dois CRs ali de Manaus e de Campo Grande, eu não queria esperar, né? Porque o CR não é garantido. Embora houvesse grandes expectativas nos dois concursos de ser chamado, inclusive eu fiz o curso de formação lá em Campo Grande em 2022, se não me engano. Só que eu queria manter para tentar realmente passar dentro das vagas de algum. E aí, finalmente, em 2023, começaram a surgir novamente os concursos grandes, né? Dos grandes estados, grandes capitais. Minas Gerais, para Minas Gerais, né? Foi no início desse ano. Eu vislumbrei dele uma grande oportunidade, só que eu não estava conseguindo estudar direito. Não estava com muito tempo para estudar, não estava com muita força. E no meio da minha preparação de Minas Gerais, surgiram os boatos do ISS Rio de Janeiro, que é o concurso era um concurso dos meus sonhos, né? Cepar Rio de Janeiro e ISS de Janeiro. Quando eu comecei a estudar lá em 2015, era um desses concursos que eu botava ali no espelho como meu objetivo. Então, eu resolvi mudar toda a minha maneira de estudar, postar aquele gás ali do final. E como já tinha notícias que a banca seria a mesma, né? Cepar de Minas Gerais, logo depois Cepar de Mato Grosso. Então, eu resolvi não abandonar Cepar de Minas Gerais. Todo concurso que eu fiz nessa trajetória, eu sempre fiz achando que eu vou passar. Não tem como você fazer um concurso preparando para o outro, mas eu tentei me preparar ao máximo nas matérias comuns, porque eu sabia que o ISS Rio era a minha grande oportunidade, meu grande sonho, e eu tinha que capitalizar minhas energias nele. Então, eu conversei com o meu consultor, né? A gente montou nossa preparação e eu tive praticamente como se fossem 6 meses ali de pré-edital com o Rio de Janeiro, preparando com Mato Grosso e Minas Gerais, e eu consegui, graças a Deus, consegui uma boa colocação no concurso, e finalmente, depois daquela caminhada longa de 8 anos e meio, aí eu consegui ficar dentro das vagas no concurso, e logo no concurso que eu almejei lá no início. Então, a LS realmente foi fundamental para conquistar esse objetivo. Você ficou em 33º, né? Isso, exato. ISS Rio? Isso. Uhum. E me conta se você teve alguma dificuldade durante a sua preparação? Alguma matéria? Para o ISS Rio, especificamente? Ou no geral da carreira fiscal? Para o ISS Rio. Uhum. Então, para o ISS Rio, não. Eu tinha muitas dificuldades em algumas outras matérias que, felizmente, ficaram de fora do edital. Contabilidade de custos, economia tinha dificuldade, mas veio com pouco peso. Então, na minha preparação, eu resolvi não focar em economia, realmente só fazia ali algumas questões das baterias das metas,
Resolvi focar somente no peso 2, e todas as matérias de peso 2 eu tinha uma preparação boa, tinha uma base boa. Então, para esse concurso da SS Rio, tirando a economia, que eu realmente abdiquei, eu não tive dificuldade nas demais matérias, não. Uhum. Como é que era a sua rotina de estudos? Assim, no pré-edital e no pós-edital? Então, minha rotina era bem complicada, inclusive não recomendo, né, para os concurseiros da mais reta final. Eu cumpri expediente na Marinha, né, de 8 da manhã até as 4h30, 5 da tarde, e eu faço faculdade presencial na Faculdade Federal Unirio, de 6 da tarde até 9 horas, 10 horas as aulas, né. Então, tinha muito pouco tempo durante a semana. Então, minha preparação era basicamente finais de semana. Eu procurava adaptar minha rotina diária de acordo com o meu cansaço, de acordo com o meu corpo, que minha mente me permitiam. Então, eu tinha muita dificuldade de estudar à noite, por exemplo, quando não tinha aula na faculdade. Eu chegava em casa muito cansado e não conseguia. Então, minha rotina era basicamente, quando eu chegava em casa, quando eu não tinha aula da faculdade, eu dormia 1 hora, tomava um café e dormia 1 hora para poder descansar, e tentava estudar ali o máximo que dava até meia-noite, mais ou menos. Ou, se eu não conseguia fazer isso, eu tentava dormir cedo, 7, 8 da noite, 9 da noite, para acordar às 4, 5 da manhã, para tentar estudar um pouquinho antes do expediente. E assim eu conseguia colher durante a semana, assim, muito poucas horas de estudo líquidas, né? Aí eu tentava correr atrás, principalmente nos finais de semana. Aí sábado e domingo, tanto no pré e pós-edital, eu tentava ali tirar o prejuízo, lógico que eu não conseguia tirar, mas eu diminuía um pouco o prejuízo que eu deixava durante a semana. Aí, por causa dessa minha rotina de trabalho e de faculdade, eu praticamente atrasava todas as metas, né? Então, o que eu fazia? Eu tentava filtrar o que a meta me entregava. A meta já é um filtro, mas como eu confiava na minha bagagem, também na minha experiência já, eu olhava, eu via o que eu podia fazer e o que eu não podia fazer. E por isso foi importante eu ter me preparado para o Cefaz Minas Gerais e mais Mato Grosso visando o Rio de Janeiro. Porque o que eu já tinha visto lá nesses 2 últimos concursos desse ano, né? Eu já fui tirando no pós-edital do 17 de janeiro. Só quis pegar basicamente o que eu não tinha visto realmente nos últimos 6 meses, né? 6 meses anteriores. Então, minha base, meu ciclo de estudo, né? Meu sistema de estudo era bastante curto, o meu tempo de estudo diário nesse pós-edital, mas eu tentava fazer um estudo de qualidade, um tempo de qualidade. Eram poucas horas, mas eu estava sempre com energia, eu também prezava pelo meu sono. Eu percebi nesses últimos anos de estudos que eu não conseguia estudar sem dormir direito. E embora eu via pessoas, vários alunos, né, vários vídeos aprovados, eu estudo 7 horas líquidas por dia, 10 horas líquidas por dia. Eu nunca consegui fazer isso praticamente, só mesmo nas vésperas da prova, onde eu estava totalmente focado, e o nervosismo, né, me fazia estudar. Então, eu tentava usar ali o meu pouco tempo com energia, dormindo mais 7, 8 horas por dia, mas quando eu estudava, estava ali focado mesmo. Uhum. E você conseguiu conciliar a Marinha com a faculdade e o estudo para concurso até no pós-edital, planejamento de pós-edital? Sim, só que no último mês, eu também tive sorte que no pós do Rio, eu tinha um período de férias na faculdade, porque foi uma adaptação no período da pandemia, né? Então, os primeiros um mês e meio ali do pós-digital, eu não tinha aula. Aí as aulas começaram, eu mantive a aula, o trabalho e os estudos para o concurso. Mas ali, faltando um mês, mais ou menos, ali, eu realmente é o meu sonho, eu vou abdicar, ter que abdicar de alguma coisa, não dá. Aí eu abri mão das aulas de faculdade, tentava fazer ali o mínimo possível, às vezes até para aula, eu ficava estudando na aula da faculdade, assistindo aula, fazendo questão no sistema de questões, né? E faltando ali 15 dias para a prova do SS Rio, eu consegui reservar minhas férias do trabalho, né, para fazer essa preparação, então fiquei 15 dias em casa, aí realmente não tinha aula, não tinha trabalho, era só concurso. Ainda assim não consegui fazer 7 horas líquidas por dia, porque eu realmente eu tive essa limitação nessa minha reta final, a limitação do meu corpo, na minha mente.
mas eu conseguia fazer ali minhas 5 horas por dia, 4. Quando eu conseguia fazer 6, no outro dia estava cansado, fazia 4 e tal, mas era, como eu disse, era de qualidade. Eu consegui ali, mais ou menos separar o que eu tinha que estudar nessa reta final, esses 15 dias finais. Eu estudei bastante e fui, confiando que não era o suficiente. Fui com medo, lógico. Eu sabia que eu fui o 33º no colocado no concurso. Eu sabia que eu não era o 33º mais preparado, longe disso. Mas eu confiei que o que a ALS, os métodos me entregaram, o que eu consegui filtrar e a bagagem desses longos anos estudando, né? Com aquele pouco ali, eu teria capacidade de competir. E, graças a Deus, eu consegui lograr isso. Uhum. Como é que era a sua véspera de prova, Arthur? Você costumava estudar em véspera de prova ou não? Então, isso é algo, uma característica meio que acho que nossa, que faz colégio naval, escola naval, né? A gente tem essa meio que uma formação de estudar muito de véspera. Então, eu me acostumei muito a estudar de véspera. Toda a minha formação acadêmica ali no ensino médio superior foi estudando de véspera. Então, em todos os meus concursos que eu fiz umas contas rápidas depois que passei no Rio, né? Tentando rever a minha caminhada, né? Eu fiz mais de 20 concursos nesses 8 anos, tanto da área fiscal quanto outras áreas, para tentar me adaptar a bancas e tal. E todos os concursos que eu fiz, o dia que eu mais estudei foi a véspera. Era o dia que eu estava ali com bastante energia, nervoso, então eu conseguia, né, por causa do meu costume, focar esse nervosismo nos estudos. Então, se eu não conseguia estudar 10 horas por dia no meu pós-tal inteiro, na véspera eu fazia. E fazia, assim, me esforçando ali, né, mas assim, eu não sentia, o cansaço só batia lá para meia-noite. Mas isso é um costume meu, né? Ninguém recomenda isso, mas assim, nessa minha caminhada, eu aprendi a conhecer as minhas capacidades e minhas limitações. E embora todo mundo faça para não fazer isso, né? Todo mundo fala para não fazer isso, mas eu sei que meu corpo atende desse jeito e funciona desse jeito. Então é de cada um tem que conhecer, né, como que funciona, e eu me reconheci funcionando desse jeito. Estudando na véspera, eu fazia praticamente uma revisão geral ali, principalmente da legislação específica nos concursos, né? E eram 10, 11 horas líquidas e o dia seguinte tranquilo, sem. Não batia o cansaço, não batia o nervosismo. Também sou muito acostumado a fazer prova, né? Então, eu ia tranquilo e nunca senti o peso de uma véspera pesada. Por isso que eu te fiz essa pergunta, porque cada um age de uma maneira, né? Tem gente que não gosta de estudar de véspera, porque fica nervoso, com medo de descobrir que tem alguma coisa ali que não estudou. Então, assim, por isso que eu te perguntei se você estuda de véspera, porque cada um faz de uma maneira, né? Isso. Eu era o contrário, eu ficava procurando o que eu não estudei na véspera. Eu queria mais era achar o que eu não estudei. E ficava satisfeito por isso, quando via coisas que eu não lembrava, né? E essa memória fresca ali das 24 horas, para mim, funcionava bastante. Uhum. Você consegue me falar qual foi o diferencial que a LS fez assim na sua preparação? O que mais te chamou a atenção na preparação com a LS? Então, com certeza foi eu poder otimizar meu tempo de estudo, principalmente nesse ano de 2023, que minha rotina estava pesada, eu também passei por algumas dificuldades pessoais e que tirava meu foco, tirava a vontade de estudar e tal. Então, como eu tinha muito pouco tempo de estudo, se não fosse a LS me indicando ali o que estudar, né, eu realmente não conseguiria ter logrado isso nesse concurso. O tempo que eu economizei com, com os cadernos de questões, principalmente que a LS fazia, que foi a minha ferramenta principal nesse pós-digital, né? Que praticamente só utilizei isso, grande parte dos meus estudos do pós-digital foi praticamente só fazendo as questões que a meta me indicava e os resumos que ela passava ali, né? Dos assuntos, né? Dos cadernos. Sem isso, realmente eu não teria conseguido passar tendo tão pouco tempo disponível. Foi considerado o diferencial que eu vi na Aliança. Agora, qual é a sensação
de passar no concurso que você estava querendo tanto e de agora ter a oportunidade de voltar para casa? Olha, meio que nem caiu a ficha ainda. Quando eu fiz o concurso, assim, eu sabia que tinha tudo bem na prova, mas, assim, foi muito tempo esperando, né, e quando chegou, tanto minha nomeação aqui em Manaus, como a minha aprovação, que eu vi minha aprovação, né, minha colocação no concurso do SSRI, meio que fiquei meio sem acreditar, né, porque a gente fica vendo os vídeos, né, dos colegas que passaram, os depoimentos, e vi aquele ali tão distante, e o tempo vai passando, 1, 2, 3, 5, 6, 7 anos, e tá distante ainda. Só que assim, é acreditar que você está sendo bem acompanhado, tem acesso a bons materiais, tem acesso a um bom direcionamento, e foi isso que eu fiz. Eu sempre acreditei. Até fiz o depoimento escrito pela LS, né, a frase, né, só não passa quem desiste, né? Eu vi muitos colegas, infelizmente, desistindo nessa meio da trajetória, né, porque, principalmente no meu início, que eu peguei uma escassez muito grande de concurso na área fiscal, de 2015 até 2018, eles foram muito poucos. Então, quando eu vi ali a nomeação para Manaus, eu meio que fiquei meio impactado, até porque foi na semana da prova do Rio, a prova foi no domingo, a nomeação foi numa terça-feira, e isso também até me abalou com o meu psicológico, e agora? Estou chegando para o Rio e estou indo para Manaus. Mudou tudo, agora eu já não estava esperando tanto, Manaus tá, porque o concurso foi em 2019, né? Aí me deu mais nervosismo ainda. Na semana do Rio eu não estava confiante, justamente porque eu sabia que eu não tinha estudado tanto, né? Embora eu tinha conseguido direcionar bem, mas sempre você viu o colega do lado estudando 8 horas por dia, eu estou estudando 3. Então você fica aquele nervosismo, né? Pô, é minha chance, é meu tiro certo. Se eu não passar no Rio, eu vou lá para Manaus e não sei se eu vou ter outra chance de voltar para casa, né? E quando eu conferi o gabarito do concurso, aí eu olhei ali no site lá de ranking que a gente faz, né? A minha colocação deu uma gelada, assim, eu comecei a chorar, assim, de verdade, assim, eu chorei algumas vezes nessas trajetórias de concurso, já chorei algumas vezes, mas dessa vez foi de alegria, e até agora, assim, tô esperando, assim, sem acreditar ainda que vai sair a nomeação, mas muito, muito feliz e realizado, a sensação de realização, de você olhar para trás, ver todo aquele sofrimento, toda aquela abdicação, quantas festas deixei de ir, quantas reuniões de família deixei de ir, quantos carnavais, Ano Novo, Páscoa, Natal, que eu ficava estudando no meu quarto, enquanto a família estava lá no Natal, lá, celebrando, eu estava ali, porque era pós-estado de concurso, e quando chega nesse momento, assim, você vê que, poxa, foi muito pesado, mas como valeu a pena, toda aquela caminhada sempre vale a pena. Deve ser muito gratificante, né? Você poder olhar para trás e ver tudo que você passou e agora viu que valeu tudo a pena, que valeu abdicar de muita coisa, que agora é só aproveitar, né? Isso, com certeza. Arthur, para a gente terminar aqui a nossa entrevista, você poderia deixar algumas dicas para quem ainda está nessa luta para conseguir uma vaga aí no concurso público? Sim, o que eu posso trazer, né, que acho que foi mais valioso para mim, o que cada concurseiro, né, cada estudante tem que se conhecer, reconhecer ali os talentos, ver suas limitações, ver suas capacidades e não desistir. O concurso pode ter 100 candidatos inscritos, pode ter 10 mil candidatos inscritos, mas todo concurso que eu fiz com a cabeça que eu era o meu único concorrente. E concurso público, eu acho que é isso. Se você conseguir se preparar, se conhecer e alcançar ali aquela média ali de 80% da nota, né, da prova, né, podem ter 10 mil, 100 mil inscritos que você vai estar ali ou nas vagas ou ali próximo das vagas. Então, não existe olhar para o lado, achar que não está bem, que o concorrente está melhor, está estudando mais e tal. A preparação é você.
quando chegar ao seu ponto, quando chegar a sua vez, você vai estar bem preparado, você vai conseguir lograr êxito, né? E a caminhada pode ser curta, pode ser longa. Eu, quando comecei a estudar, eu achava que ia passar em 2 anos. Me planejei para passar em 2 anos, sonhava, escrevia, daqui a 2, 3 anos fazer isso, isso, aquilo. E não vinha a minha aprovação, muito, muito longe da minha nomeação. Só que, não, vou acreditar no sonho que uma hora vai chegar. Eu fui bem devagar na minha trajetória. Eu reconhecia as limitações do meu corpo, do meu sono, que eu não conseguia estudar com sono. Eu tinha que dormir bem, então minhas horas de estudo eram bem curtas. Eu sabia que eu estava em desvantagem porque eu fazia faculdade e trabalhava, e via colegas concurseiros que ficavam em casa 24 horas só pelos estudos. Lógico que eles também têm as frustrações, limitações deles, né? Porque como você está em casa dedicado 24 horas, tem uma pressão muito maior do que eu tinha. Eu era estabilizado, então eu não tinha essa pressão. Só que eu sabia que mesmo estudando menos, a minha caminhada ia seguindo, que um dia ia chegar. Demorou, mas eu nunca deixei de acreditar, tanto em mim, né, quanto naqueles que me cercavam ali, me apoiando, né, que são as nossas equipes de consultores, os professores de materiais, né, que não deixam de ser um apoio nosso, né, confiar que está sendo entregue algo de qualidade. Você vai junto com eles e uma hora chega. E para mim chegou. Arthur, primeiramente eu quero te dar os parabéns pela sua aprovação, tanto no ISS Manaus, né, que você já está aí, já nomeado, quanto no 33º lugar no ISS Rio. Te dar os parabéns e te agradecer por ter aceitado conversar com a gente, compartilhado a sua história com todos nós. Tá, eu que agradeço o convite. Acho muito legal a gente poder transmitir um pouco da nossa história, da nossa dificuldade, né? Porque eu já tive muitas vezes do outro lado, observando quem conseguiu lograr isso e sonhando um dia estar ali. Então, realmente fico muito feliz por estar aqui agora, passando um pouco da minha experiência, né? E espero que, de alguma forma, eu possa ter motivado, né? Ou ajudado algum amigo de estudos aí para conseguir continuar nessa caminhada que é dura, mas recompensadora. Obrigada, Arthur, mais uma vez. Aí que agradeço. Boa tarde. Tchau, tchau, gente.